Seguindo a rota da expedição Meio Mundo em Trem, saí de Xi'an rumo a Chengdu. Mas olha só o azar. Na última hora, meu trem-cama foi cancelado e eu acabei tendo que improvisar. Tive que encarar uma noite inteira num trem convencional bem lotado. Faz parte, né? Tudo isso por uma boa causa. Conhecer a base de pesquisa de criação de pandas gigantes de Chengdu, a principal reserva de pandas gigantes do mundo. E olha, confesso que valeu a pena. Bem, mochileiros, se vocês estão planejando vir para Xi'an de trem, fiquem sabendo que tem duas estações de trem aqui, Xi'an e Xi'annan, que é Xi'an normal e Xi'an do sul, acho que é no sul da cidade. Só que esse sul da cidade está muito longe. Quando eu procurei no Maps quanto tempo demorava para vir aqui de ônibus, ou melhor, de transporte público, misturando metrô e ônibus, levava 3 horas e 15 minutos. Eu tentei fazer isso, só que no meio do caminho eu vi que não ia dar tempo e tive que descer e pegar um táxi. Então, se vocês puderem evitar tal Xi'annan, é melhor. Mas eu acho que para algumas regiões os trens só saem daqui, então não tem muito como evitar. Tô embarcando para a viagem que quem sabe seja a mais complicada aqui na China, porque vão ser 13 horas na classe sentada e eu não sei se eu tenho assento reservado. Mas enfim, vamos lá, que tá valendo tudo. Eu queria testar um pouco de cada coisa e às vezes a gente tem que sofrer também. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. É muito fodida a estação, velho. É muito destruída a estação. Cara, eu não sei se era melhor esperar lá fora, porque tinha pelo menos um lugar pra sentar no meio fio. Vou esperar aqui dentro. Cara, é a estação mais bizarra que eu já vi na minha vida. Isso é China. Enfim, vamos que vamos. Olha, é bizarro, quando você é o único ocidental assim no meio de tantos chineses, isso chama muita atenção, ainda mais com uma mochila desse tamanho. Aí eu tava aqui esperando na fila, um deles veio tentar falar comigo. A gente tava tentando falar e traduzir futebol, Neymar, coisas assim do Brasil. Aí ele pediu pra tirar uma foto, tiramos uma foto juntos. Daí do lado tinha uma pessoa que nem tinha se manifestado ainda. Aí eu olho no telefone dele, ele tava fazendo como se estivesse fazendo uma selfie, mas tipo, me aparecendo eu também na câmera. Me pegando na câmera também. Tipo, pra tirar uma foto do estrangeiro, sabe? Cara, cada coisa que aparece aqui. Esse aqui é meu amigo. Abriu a boiada, abriu a porteira pra boiada, abriu a porteira pra boiada. Do jeito mais fila ainda. Mas já é um alívio estar aqui fora onde tá mais fresco. Cara, nem na Índia foi tão difícil, te juro pra vocês. Aqui é mais organizado, mas como tem muita gente, a coisa complica. Na Índia era um caos, mas sei lá, eu entendia melhor lá que eles falavam mais inglês também. Se não souber o que fazer, você simplesmente segue a multidão. E aí vai dar em algum lugar. Yeah. Ok, thank you. Viu? Tem gente boa nesse mundo também. Thank you, thank you. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Esse é um trem, é uma categoria K. Na categoria K tem a K e a D. Eu acho que a K é uma das piorzinhas, assim. O que acontece? Teoricamente era pra mim, uma viagem longa dessa, era pra mim estar viajando num trem-cama. Mas quando eu fiz as reservas, tinha. Mas depois o pessoal da agência lá me ligou dizendo, me mandou um e-mail dizendo: olha, já não tem mais o trem da cama, e ou você deixa pro dia seguinte, ou você perde um dia em Xi'an. E eu não queria fazer nenhuma das duas coisas, então eu entrei na página lá e vi que tinha disponível essa ainda, que é a mais ferradona.
E falei, foda-se, vai ser isso e vamos ver o que dá. E cara, a hora que eu entrei aqui, era a atração principal. Tava todo mundo, num momento assim, todo mundo quieto, feito um círculo em volta de mim, me olhando. Eu sem saber o que fazer. Aí por sorte tinha aí 2 rapazinhos que falavam inglês e começamos a conversar, todo mundo viu eles dando risada e o clima foi melhorando. Aí conseguiram abrir um espaço pra mim, pra botar a mochila lá em cima e cara, sei lá, tem aí 11, 12 horas de viagem pela frente, cara, não tem como nem esticar as pernas. É em situações como essa que o instinto mochileiro realmente aflora. A capacidade de se adaptar e improvisar se torna essencial. Não há outra opção além de se adequar ao entorno, encontrar maneiras de interagir e esperar pacientemente até que, em algum momento, as coisas se acalmem e finalmente chegue a hora de tentar descansar. E aí, mochileiros, essa viagem da China, ela tá tendo muitos imprevistos. Na verdade, se você vier pra cá, já venha preparado. Nada aqui vai ser tão fácil, nada vai sair tão bem como você tinha planejado. As coisas são mais morosas, mais demoradas, tem coisas que se cancelam, tem coisas que você não consegue fazer. Não é uma viagem convencional. Então, dentro desse sistema, vamos dizer assim, eu tive alguns imprevistos e, por exemplo, o destino de hoje não era realmente um destino da minha viagem. Tive que mudar alguns horários de alguns trens e, para não ficar fazendo nada, resolvi parar nessa cidade em vez de seguir direto o dia inteiro, porque aqui tem uma coisa que eu acho que vai dar tempo de eu ver. Vai ser um vídeo mais curto, vai ser uma correria aqui, mas vamos lá para ver o que acontece. A base de pesquisa de criação de pandas gigantes de Chengdu, localizada na província de Sichuan, é reconhecida como um dos mais importantes centros globais de conservação e reprodução de pandas gigantes. Este espaço foi cuidadosamente planejado para oferecer aos animais um ambiente que reproduz suas condições naturais, incluindo áreas arborizadas, lagos serenos e espaços adequados para diferentes fases de suas vidas, desde filhotes até exemplares adultos. Chengdu é conhecida mundialmente por esse centro de pesquisa sobre os pandas. Na verdade, essa é uma região onde os pandas são endêmicos, eles são específicos dessa região, daqui da província de Gansu também. O principal objetivo desse lugar é fazer a reprodução em cativeiro desses animais, para que evitar a extinção desses animais, mas também conscientizar a população sobre a existência, sobre o cuidado com a natureza. Então eles fizeram uma coisa muito legal, porque eles conseguiram reproduzir o habitat natural utilizando um lugar onde o clima é propício e com muito cuidado, uma coisa muito organizada, eles colocaram uma maneira das pessoas terem contato com esses animais. É algo muito sutil, não é nada daqueles zoológicos que tu vê os animais depredados, magros, ou que tu vê, sei lá, os animais acorrentados. Não é nada disso. Na verdade, tu tem bem pouco contato mesmo com os animais, tu vê eles meio que de longe, o que pra mim eu achei super bom, que eu achei que as coisas têm que ser assim mesmo, pra apreciar. O panda gigante é uma das espécies mais icônicas e raras do mundo, nativo das florestas de bambu das montanhas de Sichuan, Shanxi e Gansu, aqui na China. Conhecido por sua pelagem preta e branca característica, o panda gigante é um símbolo global de conservação, devido à sua vulnerabilidade e ao impacto humano em seus habitats naturais. Antes de realmente ver os pandas, eu quero dar uma olhada sobre a história desse lugar aqui e ver como que funciona essa base, conhecer um pouquinho sobre o histórico do trabalho deles aqui. Parece tudo muito bem estruturado, muito organizado. O parque em si é enorme, não sei, tô com boas expectativas. Na base de pesquisa dos pandas, além dos recintos dos animais, há um centro educacional moderno, com exposições interativas, cinemas e um museu que abordam a biologia dos pandas, a conservação e o impacto ambiental. O local também conta com laboratórios de pesquisa, instalações veterinárias e programas de reprodução controlada. Essas estruturas combinadas tornam a base uma referência mundial em conservação e um destino fascinante para nós, visitantes.
Na natureza, cada panda precisa de mais ou menos entre 5 e 6 quilômetros quadrados de área. E cada filhote vive com a mãe até mais ou menos o primeiro ano e meio de vida. Normalmente nascem entre 1 e 2 filhotes por mãe, só que a mãe só não tem condições de manter os dois, então normalmente um deles morre quando são gêmeos. Um dado curioso é que em cativeiro, quase a metade dos nascimentos são de gêmeos, e pelo fato de serem em cativeiro eles conseguem manter os dois. Então isso favorece muito a restituição da espécie, o crescimento do número de animais, porque eles conseguem aí preservar os dois bebês. Nessa época do verão, normalmente eles são alimentados antes das 9, 9h30 da manhã, que é a hora que eles mais se movimentam. Depois o resto do dia eles passam fazendo isso aí, dormindo o tempo inteiro, relaxando, coçando, isso. O panda, na verdade, é um animal bem solitário, que vive em áreas remotas. E só na primavera que as pandas fêmeas entram no cio, que entram no período fértil, e aí buscam os machos, ou os machos buscam as fêmeas para acasalar. Normalmente eles acasalam e aí vão embora, já abandonam, e depois a fêmea tem é mãe solitária, mãe solteira, e tem os bebês, ou o bebê sozinho. Durante o primeiro ano e meio de vida, o bebê é muito frágil. Quando ele nasce, ele tem o tamanho desse celular, mais ou menos, poucas gramas. E depois, quando ele vai crescendo, quando atinge aí os 5, 6 anos, eles podem passar dos 130, 140 quilos e podem ser mais altos que uma pessoa quando ficam em pé. É um animal que simplesmente come muito e se move pouco. A dieta deles é basicamente bambu, mas na verdade, se for o caso, eles também poderiam comer aí ovos ou pequenos passarinhos, alguma coisa assim. Mas o normal é que eles comam apenas bambus. Então, claro, nem todas as regiões conseguem ter bambu. Bambu só nasce em alguns lugares, precisa ter muita umidade. E o panda gigante, na verdade, ele é endêmico da Ásia, da China principalmente. Ele não está em outros lugares do mundo, né? Só em cativeiro. Foram enviadas algumas unidades, acho que umas 30 ou 40 unidades ao todo, distribuídas em zoológicos do mundo inteiro, numa tentativa de parcerias para tentar reproduzir em outros lugares também. Algumas funcionaram, outras não. Parece que a melhor, que deu mais certo, foi no Japão. E no Brasil não temos nenhum, pelo menos o que informavam aqui. Ao todo, aqui na China, no último censo que eles fizeram, tinham aí mais ou menos 1.800, 1.900 pandas, pandas gigantes soltos na natureza. E aqui no total, em cativeiro no mundo, tem em torno aí de 350, 400. Quase a metade desses que estão em cativeiro estão aqui. Não estão em cativeiro porque vão ser mostrados para o público e tudo isso. Estão em cativeiros porque nasceram aqui, porque eles estão numa tentativa de preservar a espécie, de reproduzir a espécie. E claro, esse é um centro que as pessoas podem vir para se conscientizar, para entender sobre o animal, para entender sobre a importância de preservar a natureza e tudo isso. Uma iniciativa super legal. Na verdade, os pandas são extremamente cautelosos no momento de escolher os seus pares. Então, até mesmo na natureza, eles são muito seletivos, vamos dizer assim. Então, em cativeiro, a coisa complica mais, porque tem muito menos pandas disponíveis. Tem o risco de eles nem conseguirem encontrar um par perfeito, e quando encontrarem, tem o risco de não acontecer a cópula. Então, é bem difícil de fazer a reprodução em cativeiro. Então eles investiram muito na reprodução artificial, através da inseminação artificial.
inclusive armazenando o sêmen em nitrogênio para fazer a inseminação no momento mais adequado, no período fértil da fêmea, para dessa maneira tentar reproduzir o máximo essa espécie, para fazer aumentar o número deles e depois para fazer a inserção deles na natureza. Eles fazem a liberação dos pandas que estão preparados na natureza e eles seguem sendo monitorados. Mas realmente é um trabalho de formiguinha, é bem difícil, é um animal que tem bastante risco de extinção pelo fato de depender de um ambiente muito específico, por depender de um alimento muito específico e por ser muito fácil dos predadores atacarem. Ele não é muito rápido, então os leopardos, não sei exatamente quais são os animais predadores, mas são animais que são animais que são suscetíveis ao ataque muito facilmente. Uma coisa que eu não sabia, que eu descobri hoje, é que existe um panda vermelho. Um panda vermelho bem característico da região do Himalaia. Na verdade tem mais pandas vermelhos do que os pandas brancos e pretos que a gente conhece no mundo. São mais ou menos 5 mil no mundo de pandas vermelhos. E aqui também tem uma área dedicada a eles, mas eles são muito difíceis de ver. Eu consegui algumas poucas imagens deles comendo nas árvores. Eu peço desculpas por esse vídeo ser assim tão rápido, mostrar tão pouca coisa. Normalmente os nossos vídeos aqui são bem maiores. Mas como comentei, isso foi um plus, isso não estava no script, isso aí saiu na última hora. Ainda bem que eu passei aqui, fiquei muito feliz por ver, gostei demais. Era algo que não esperava. Ia ficar faltando se não viesse. Principalmente eu queria que vocês soubessem que esse lugar existe aqui em Chengdu. E Chengdu tem mais coisas pra ver. Infelizmente eu não vou ficar pra ver. Mas se em algum momento vocês vierem pra cá e conhecerem mais coisas, vocês me contam depois o que vocês acharam. Muito bem, por fim, meu último agradecimento. Obrigado quem está acompanhando aí essa viagem, seja aqui na China, ou seja, desde lá da Transiberiana. Essa viagem está sendo incrível, está sendo mágica. Estou aprendendo muito, muito, muito. E espero que vocês também estejam aprendendo comigo. Deixa embaixo minhas redes sociais, Facebook e Instagram. E eu espero vê-los aqui comigo no próximo capítulo aqui do The World by Phone. Um abraço, Marco Atlântico. Primeira vez na minha vida que eu entro num cruzeiro, eu não tenho ideia de como isso funciona. Vocês, que isso é um cruzeiro num rio, não é um cruzeiro no mar, então é um cruzeiro bem diferente. Na verdade, o terceiro maior rio do mundo, só depois do Nilo e do Amazonas. Essa é a nossa primeira atração, nossa primeira parada, e ela é uma cidade fantasma de Chengdu.